Vamos falar sobre o que aconteceu em New Hampshire nas primárias da última terça-feira? Pois é, eu queria ter gravado já esse vídeo ontem, mas eu tive problema com o meu computador, tive que ir para Ribeirão Preto para mandar arrumar, ele não ficou pronto, enfim. Tô aqui meio que de improviso, trouxe até um caderninho para fazer alguns comentários para não esquecer de nada. As eleições em New Hampshire correram mais ou menos dentro do previsto. A parte boa foi que tudo terminou, as apurações terminaram na terça-feira mesmo, não foi aquele caos como Iowa, que só terminou há poucos dias atrás, né? Demorou mais de 8 dias para o resultado final. Confirmou o favoritismo de Bernie Sanders. Bernie Sanders venceu com 26% dos votos totais. E em segundo, o Buttigieg, mais uma vez, chegou com 24,5%. A diferença que se projetava de 4% entre eles ficou em 1,5 ponto, ou seja, o Mayor Pete deu um calorzinho aí no final da apuração. A grande surpresa da noite, na verdade, foi a Amy Klobuchar, que acabou performando com 20% dos votos. E a grande decepção, o Joe Biden, que atingiu apenas 8% dos votos e com isso acabou ficando sem nenhum delegado. No final da noite, o Sanders e o Buttigieg acabaram com o mesmo número de delegados, né? Os dois saíram de lá com 9 delegados cada um. A Klobuchar, com isso, saiu com 6 delegados e a Elizabeth Warren, que ficou em quarto lugar com 9%, também saiu sem delegados. Isso faz com que na corrida eleitoral dos delegados, já estou apelando aqui para minha colinha, o Buttigieg hoje tem 22 delegados, o Sanders 21, a Elizabeth Warren 8, a Klobuchar, com esse excelente resultado, foi para 7 e passou o Biden, que ficou com 6 delegados. Lembrando, Iowa e New Hampshire nunca são sobre delegados. Aliás, essas 4 primárias de fevereiro, elas não são sobre delegados, elas são sobre momentum, né? Elas são sobre expectativas. Isso faz com que... Por que isso é importante, né? Porque isso ajuda na arrecadação, né? Todos os candidatos precisam de doações para manterem suas campanhas, e à medida que eles têm vitórias que apontem projeções futuras, isso aumenta o número de doadores de campanha, né? Isso aumenta uma maior repercussão na mídia, faz com que o nome nacionalmente seja mais conhecido. Então, por exemplo, o Buttigieg, que era um prefeito de South Bend, em Indiana, passa a ter o seu nome nacionalmente veiculado, o que vai refletir também na votação geral nas pesquisas nacionais, né? Então, essas primeiras primárias têm mais a ver com isso. Só a partir do dia 3 de março, com a Super Tuesday, é que aí delegado passa a valer mesmo, né? Porque só na Califórnia são mais de 400 delegados. E isso representa o dobro de delegados que eles vão disputar agora em fevereiro. Sobre essas expectativas, então, alguns candidatos já nas 2 primeiras primárias desistem, né, das suas corridas. Foi o que aconteceu já em New Hampshire. Tanto o Andrew Young, um empresário, quanto o senador pelo Colorado, o Michael Bennet, já desistiram das suas campanhas e não vão continuar concorrendo, né? Eram nomes desconhecidos, pelo menos aqui no Brasil, eu nenhuma vez mencionei eles, e eles não tinham de fato chances e por isso já desistiram. Quero fazer alguns destaques aqui do que a gente viu acontecer em New Hampshire. O primeiro deles é sobre o Sanders, porque confirma que ele vai até o final, né? Ele é o candidato que vai com certeza disputar cabeça a cabeça e que hoje tem grandes chances de ser o indicado do Partido Democrata para concorrer contra o Trump, né? Ele se torna não só o favorito para vencer as primárias, passando o Joe Biden, que antes de começar as primárias era o favorito. Percebam a importância das primárias de fevereiro, né? O Biden era o anti-Trump e já não é mais. Ele não passa apenas a ser favorito, como a sua percepção de favoritismo, também cresceu entre os eleitores. Os eleitores já acham que ele é o candidato que pode vencer o Trump. Isso muda, como eu já comentei, era o Biden, não é mais.
Mas nesse momento ele confirma que ele tem força para ir até o final, é o principal candidato, já aparece como favorito para vencer o Trump e nas pesquisas mais recentes já desponta em primeiro lugar nas pesquisas nacionais. Vou falar sobre elas no final. O Buttigieg. O Buttigieg teve um desempenho excelente, né? Então, se você for pensar como alguém que era prefeito de South Bend, Indiana, que era apontado em muitos lugares antes das primárias começarem como quarta força, quinta força, ele chega empatado em número de delegados com o Sanders em New Hampshire. É um desempenho muito interessante. Porém, é preciso que a gente observe que tanto Iowa quanto New Hampshire tinham um eleitorado muito favorável àquilo que se está configurando e consolidando como o eleitorado do Buttigieg, que é o eleitor branco suburbano, né? 90% tanto em New Hampshire quanto em Iowa tem a sua formação demográfica, étnica, caracterizada por 90% de brancos. Nos próximos 2 estados, Nevada e Carolina do Sul, esse quadro cai para 65%. Então você tem 35% de eleitores não brancos. Então é difícil que ele tenha um desempenho tão bom quanto ele teve dessas últimas 2 vezes. Além do que, é uma campanha, a gente não sabe o quanto de fôlego o nome dele tem, né? O quanto fôlego a campanha dele pode ter. Então, por isso que o desempenho dele muito bom nesses 2 primeiros meses é importante, porque como ele mesmo dizia, nós chegamos aonde jamais disseram que a gente chegaria, o que faz com que ele defenda que podem chegar ainda mais longe. Por outro lado, ele jogou meio que numa zona de conforto, investiu bastante dinheiro nesses 2 primeiros estados, porque sabia que ali daria um certo boost para ele, né? Mas agora a gente tem que ver como que vai ficar. A Klobuchar foi o grande destaque da noite. Falou-se mais do terceiro colocado do que do primeiro, né? Porque ela não tinha tido um desempenho muito bom em Iowa, ficou com apenas um delegado, porque Iowa é uma bagunça, porque ela nem 15% teve, ela teve só 12%, mas acabou conseguindo um delegado por conta das somas proporcionais. Ela teve mais de 2/3 de votos em todas as urnas, então isso deu para ela um delegado. Mas ela foi muito bem no debate da última sexta-feira, e isso fez com que ela capturasse os votos dos indecisos. E não apenas os votos dos indecisos, mas os votos que, no derretimento da campanha do Biden, poderiam ir todos para o Buttigieg, não foram. Então o desempenho do Buttigieg poderia ter sido bem melhor, e não foi porque a Klobuchar teve um sucesso no último debate e fez com que ela capturasse bastante votos. Vale lembrar uma coisa, a Klobuchar, em tese, tem tudo para ter um desempenho eleitoral mais forte do que do Buttigieg, porque ela já é uma senadora, ela tem o apoio da grande imprensa. Para vocês terem uma ideia, a campanha dela é apoiada pelo New York Times, né? O New York Times pela primeira vez dividiu votos entre 2 candidatos, indicou a Elizabeth Warren e a Amy Klobuchar, o que demonstra essa divisão entre moderados e progressistas dentro do Partido Democrata, mas também demonstra que a Amy Klobuchar tem o apoio dessa mídia tradicional. Então, o crescimento dela, além de ter atrapalhado uma vitória do Buttigieg, que configuram como os 2 principais candidatos do centro moderado até agora, também liga um alerta para alguém que até agora não está concorrendo, mas que entra na Super Tuesday, que é o Michael Bloomberg. O Michael Bloomberg, já falei dele aqui algumas vezes, foi prefeito de Nova York pelo Partido Republicano, recentemente há algum tempo já mudou de partido, foi para os Democratas, e esse ano vai concorrer às primárias pelo Partido Democrata. Porém, como ele fez a sua inscrição nos 45 minutos do segundo tempo, ele decidiu por não concorrer a essas 4 primárias, né? O que tira um pouco do peso
de que ele tivesse que ter um bom resultado logo de cara, né? Como Iowa, por exemplo, mas por outro lado faz com que ele não tenha todo esse momentum. E ele está jogando todas as suas fichas na Super Tuesday. Acontece que tanto ele como a Klobuchar dividem o mesmo eleitorado. Né? Quem que é o eleitorado deles? É esse eleitorado com mais de 45 anos, que tem acessos à TV a cabo, que é consumidor maior de TV a cabo, de mídias tradicionais, né? Então é interessante a gente ver, porque se ela cresce agora nos outros próximos 2 estados, faz com que o desempenho dele, como eles dividem eleitores, possa ser menor na Super Tuesday. E aí todas as fichas que ele está depositando para a Super Tuesday acabam saindo frustrados. É claro que se ele entrar na Super Tuesday e levar a maioria dos votos e já aparecer com o maior número de delegados, aí ele vai acabar se consolidando como o candidato moderado. Mas então nós temos essas 2 próximas jogadas aí, dia 22 em Nevada e dia 29 na Carolina do Sul, para confirmar essas expectativas. O grande problema da noite ficou pro Biden, né? O Biden demonstra que está cada vez mais difícil para ele, né? O Biden, para vocês terem uma ideia, ele assim que ficou sabendo dos resultados em New Hampshire, ele pegou um avião, foi para Carolina do Sul e fez um discurso de lá, né, para falar que reconhecer a derrota em New Hampshire, mas já foi para Carolina do Sul tentando pensar nas primárias do dia 29, afinal de contas, é onde ele aparece melhor colocado nas pesquisas e é o tudo ou nada para ele. Né? Se ali acabar, muito provavelmente alguém vai chegar no ouvido dele e falar assim, olha, desiste dessa campanha para a gente poder ter um candidato moderado mais forte, tanto para o partido sair melhor organizado, barrando uma candidatura de Sanders e também focando esforços para tentar atacar o Trump. Bom, tirando tudo isso, existem alguns números interessantes que eu queria falar com vocês, algumas informações adicionais. A primeira delas é sobre o perfil do eleitor em New Hampshire. Esse ano nós tivemos 69% dos eleitores com mais de 45 anos de idade e 31% com menos de 45 anos de idade. Por que esse número é importante? Lembra que eu já falei que o eleitor do Sanders é o eleitor jovem? Então, se a gente pegar em 2016, por exemplo, o número de eleitores em New Hampshire foi de 59% de mais 45% e de 41%, né, 10% a mais de menos 45%. E em 2016, o Sanders venceu a New Hampshire com 60% dos votos. Ok, aquela eleição era diferente. Aquelas primárias era quase que um plebiscito entre Sanders e Hillary. Essa está muito mais pulverizado, né? Então é normal que esses votos tenham se dividido mais porque tem bastante candidato e bastante candidato com chances, né? Por outro lado, a gente percebe que o lado progressista, se a gente somar os 26% do Sanders com os 10%, 9% da Warren, não chegou em 35%, né? Enquanto o lado moderado acumulou mais pontos. Então o que eu quero dizer esse eleitorado do Sanders tem uma característica que é twitta demais, vota de menos, né? O que geralmente chama de millennium. Uma das críticas que se faz ao comportamento millennium nas eleições é que faz muito barulho e comparece pouco. A gente vê isso refletido um pouco nesses números que a gente traz. O Sanders é o candidato mais conhecido, é o que está na mídia constantemente, apesar da mídia tradicional não gostar dele. É o candidato que que já disputou 2016, que inflamam uma grande base de eleitorados, mas esses números não se revertem em votos. Tudo bem, ele ganhou as duas primárias nos votos gerais, mas por uma margem pequena, se comparado ao Buttigieg, que era um desconhecido. Então eu acho que isso é algo que nos faz pensar o quanto esse fenômeno Sanders não é muito mais
uma bolha do que se converte em votos reais, né? Acho cedo ainda para afirmar isso, mas a gente tem que ficar de olho. A própria ex-diretora do Partido Democrata, a reverenda Leah Daltrey, falou que ela tem achado o comparecimento de eleitores nas primárias baixo se comparado com os outros anos. E aí, inclusive, nessa declaração que ela deu, ela fez o seguinte questionamento: cadê a máquina de votos que o Sanders tinha? Claro que ela é uma provocação ao Sanders, mas de fato é para ficar de olho, né? O lado bom para o Sanders, que as pesquisas trazem sobre New Hampshire, é justamente que 37% dos eleitores que foram votar em New Hampshire disseram que a sua principal plataforma é o healthcare. 37% então disseram que a principal plataforma deles é o healthcare. Isso já aparecia em Iowa. 41% em Iowa diziam que era o healthcare. E entre os eleitores democratas que votaram em New Hampshire, 57% são a favor do sistema de de pagamento único, né, do sistema único de single payer, né, do pagamento único, que seria a criação de um SUS sem a existência de apólices privadas de seguro-saúde, que é a proposta do Bernie Sanders. Então, entre os eleitores democratas, a proposta do Sanders é palatável. A gente viu que esses números diferem na amostragem geral, né? Mencionei isso num vídeo passado de perguntas e respostas que eu fiz sobre o Sanders. Então, isso é bom para ele, né? Porque demonstra que a plataforma dele é palatável entre os eleitores democratas. Não é assim tão radical quanto alguns pensavam. E agora, o que vai acontecer? Enfim, próximas eleições primárias no dia 22, em Nevada. É um estado que o setor hoteleiro manda forte, né? Biden, em teoria, teria uma chance, mas por ser um setor hoteleiro, nós temos bastante sindicatos, o que também gera apoio para o Sanders. Não temos nenhuma pesquisa nova sobre isso. A pesquisa mais recente que nós temos sobre Nevada é do dia 14 de janeiro, e lá o Sanders aparecia com 24% dos votos, o Biden com 19%, a Elizabeth Warren com 12% e Buttigieg com 9%. Com certeza isso mudou, né? Vamos ver aí já, talvez, o Biden um pouco mais abaixo, o Buttigieg subindo, o Sanders mais para cima, talvez, e a Klobuchar talvez já aparecendo numa pontuação. Aqui ela não aparecia, no caso. Bom, e como a gente pode medir a repercussão dessas duas primeiras primárias através das pesquisas nacionais de intenção de voto? É possível já fazer isso? Eu fui atrás do site 538, aliás, indico para todo mundo, é um agregador de pesquisas. Das mais gerais, tem sobre NBA, sobre NFL, sobre Oscar. Eles pegam todas as pesquisas que saem sobre um determinado assunto e fazem um agregador que gera uma mediana. Então, na época do impeachment do Trump foi assim, e agora eles também estão acompanhando. Se a gente pegar o agregador do 538 de 22 de janeiro, nós tínhamos o Biden com 26,5% dos votos, o Sanders com 20,5% dos votos, a Elizabeth Warren com 16%, o Bloomberg com 7%, o Buttigieg com 7,5% e a Klobuchar com 3% dos votos. Passadas duas primárias, nós temos hoje o Sanders com 22% dos votos, o Biden com 20% dos votos em segundo. Então o Sanders hoje é o principal candidato do Partido Democrata. O Bloomberg com 13% dos votos, a Elizabeth Warren com 13% dos votos também, e o Buttigieg com 10% dos votos, com a Klobuchar com 4% dos votos. Então a gente percebe aí, o Buttigieg subiu 2,5 pontos, a Klobuchar subiu 1 ponto. O Biden despencou, né, de 26,5%
para 20. Então percebam como primárias, apesar de serem muitos poucos delegados, influencia sim nessa expectativa, quase como um mercado financeiro, né, na aposta futura. Outro dado importante para se falar é que, ainda entre os eleitores de New Hampshire, 2/3 são favoráveis a que se escolha o candidato que tenha mais chance de vencer o Trump. Nesse momento, quem aparece assim é o Sanders. E por último, as chances de que tenhamos uma primária sem um candidato majoritário subiram de 27% para 30%. Ou seja, tudo promete que esse jogo siga cabeça a cabeça até o final de junho. Para não perder nada sobre isso, continue acompanhando o canal e continue acompanhando a cobertura que eu tenho feito, principalmente no Instagram, nos stories, às vezes até em tempo real, nos dias das eleições. Beleza? É isso então, um abraço e até a próxima!